Esse é o nosso quinto episódio do Cavaleiros pela Bahia, do primeiro módulo Ordem da Cavalaria. Hoje a gente está aqui com o nosso irmão Rafael Pessoa, Peste ilustre comendador do Priorado Estadual da Bahia, Peste ilustre comendador do Priorado Nobres Cavaleiros da Fraternidade e Peste mestre conselheiro estadual, adjunto também na gestão 2021-2022 pela gestão Emissários. Então a gente aqui agradece a participação de todos vocês, lembrando que esse episódio ele também está disponível na nossa plataforma Cavaleiros pela Bahia, com o nosso quinto episódio, sendo este o último episódio do nosso primeiro módulo, tá certo? Hoje, a gente vai aprender aqui a conclusão geral desse primeiro módulo, né? Então, vamos aqui recapitulando. No primeiro módulo, a gente ouviu sobre Frank Sherman-Land, né? As ideias de Frank Sherman-Land por trás da Ordem da Cavalaria, a concepção dele nessa nova organização que ele criou. No segundo episódio, então, a gente foi apresentado ao grau de nobre cavaleiro, as informações de como é a vivência de um cavaleiro no priorado. No terceiro episódio, a gente aprendeu sobre o priorado, desmistificando o priorado da cavalaria. No quarto episódio, a gente aprendeu sobre o ritual da cavalaria, seu simbolismo e significado com todo o contexto apresentado. E todos esses episódios nos traz até a conclusão deste módulo, neste quinto episódio, que é sobre a principal lição de um grau de nobre cavaleiro. Então, toda a construção que vocês fizeram até aqui por meio dos episódios foi para que vocês chegassem até aqui neste episódio. E hoje, como eu disse, a gente está aqui com o nosso irmão Rafael Pessoa, nosso senhor cavaleiro, já sênior cavaleiro Rafael Pessoa, e como sempre, a gente pede, né, para que nossos convidados nos apresentem um item de sua coleção que tem alguma memória afetiva com a cavalaria, e a gente fez também esse pedido especial para nosso irmão Rafa. Rafa, por favor, meu irmão, nos apresente esse item. Boa noite e obrigado por atender nosso chamado. Boa noite a todos. Que eu tenho aqui especial, que marca minha trajetória. Foi desde o meu primeiro passo na Ordem da Cavalaria. É o meu primeiro ritual. Foi oferecido aí pela Alumni Brasil, né? E eu guardo comigo. Tenho vários outros rituais na Ordem da Cavalaria, mas esse que é o primeiro. Eu recebi no dia que eu fui investido ao grau de nobre cavaleiro, lá em abril do ano de 2017. Até um tempinho até bom que esse ritual está aqui gravado, guardado. Tanto que ainda tem a insígnia do antigo Supremo, né? Antes da unificação. E eu guardo com muito carinho esse ritual, porque foi ali que eu comecei a dar meus primeiros passos na cavalaria, foi que eu pude entender o que significou aquela cerimônia de investidura pela qual eu passei, e aquilo que foi um amor à primeira vista para mim, né? A primeira experiência que eu tive dentro de um priorado de nobres cavaleiros. Então, esse aqui é meu primeiro ritual, meu eterno ritual da Ordem da Cavalaria. Tenho outros, mas esse aqui eu guardo com muito carinho na minha coleção pessoal. Então, primeiramente, minhas saudações a todos, a quem chegou aqui no nosso quinto episódio, né, desse projeto Cavaleiros pela Bahia, quinto episódio do módulo 1. A gente vai encerrar com as lições da liderança consagrada. Agradecer o convite do Grande Conselho, o convite também do Gabinete Estadual, né, projeto aí desenvolvido com maestria e sendo conduzido pelo Gabinete Estadual, em parceria com o Grande Conselho. Então, a honra aqui para estar falando aqui com todos vocês é toda minha. E vamos inicialmente fazer um combinado, né? Espero que a gente possa refletir nesse momento, e isso é uma meta que eu coloco para todas as minhas apresentações, principalmente relacionadas à questão de liderança, ordem de molei e cavalaria. Isso sempre foi uma meta para mim em toda a minha jornada. Então, essa frase é o que me guia quando eu vou preparar alguma coisa para qualquer pessoa no que se trata de liderança, principalmente. É isso. Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. Essa é minha missão aqui com vocês. Eu acho que essa é a principal missão desse episódio. Vocês passaram por todas essas instruções nesses últimos 4 episódios para chegar nesse, que vocês possam refletir, entender sobre a liderança consagrada, a liderança que a cavalaria busca, e então colocar em prática na vida de vocês. Porque todo ensinamento ele deve ser colocado em prática.
que vocês não deixem esses ensinamentos morrer. Os ensinamentos vão ficar vivos nas atitudes de vocês. Então, essa é a minha principal meta aqui hoje. Vamos começar. Então, inicialmente, meus queridos, a gente vai começar perguntando a vocês isso. O que mais te marcou na sua cerimônia de investidura? Essa reflexão que eu quero trazer inicialmente, né, para a gente falar sobre as lições da liderança consagrada. É impossível estar guiando esse papo aqui com vocês, né, esse momento aqui do episódio 5, sem a gente refletir sobre a cerimônia de investidura, mas não em aspectos técnicos, né, da cerimônia, de execução da cerimônia, mas sim questões simbólicas, questões de significado de tudo que nós, como cavaleiros, passamos no nosso primeiro contato no priorado, que foi quando batemos os portais do nosso priorado, buscando a acolada da cavalaria. Porque falar de liderança dentro aqui do contexto da organização, né, ordem demolei, no capítulo a gente tem essa fala mais atrelada a questões administrativas, que a gente pode extrapolar ali para a questão da cerimônia de instalação quando se trata do mestre conselheiro, mas muito pouco. O foco do capítulo é oferecer aquela base sólida. Tenho certeza que Tassos, no primeiro episódio, explicou para vocês tudo, né, da cavalaria de Franco Germain, né, oferecer todo aquele caminho necessário para quando vocês chegassem no priorado, para então concluir a formação de vocês nessa escola de liderança, né, que no geral é a Ordem de Molay, mas que esse aprofundamento no tipo de liderança que a gente quer entregar para a sociedade, no tipo de atitudes que a gente quer que vocês tomem, é aqui, na Ordem da Cavalaria. E aí, por isso que eu pergunto, faço vocês essa reflexão. O que mais te marcou na sua cerimônia de investidura? Pensem aí, né, enquanto eu vou falando aqui, e vocês vão resgatando esses momentos. Certo? Então, vamos refletir um pouco sobre essas questões importantes da investidura ao grau de nobre cavaleiro. Que é aqui que a gente começa a entender que as lições de liderança consagrada estão ali, o tempo todo. Principal, o mapa, né? A trajetória que a gente tem que seguir, as instruções estão ali, na nossa investidura ao grau de nobre cavaleiro. Que a gente sente, entenda e escuta, né, da melhor forma possível para seguir, né, esse caminho de liderança consagrada, essa vivência. E eu começo dizendo que desses fatores importantes e que provavelmente marcou muita gente, né, muita gente talvez não prestou atenção logo que ao entrar na sala capitular, mas outros que são bem observadores entenderam que quando a gente busca a cola da cavalaria, a gente não mais saiu da profunda escuridão do norte da sala capitular, né? A gente já foi recebido por luzes, né, que nos acompanharam e iluminaram nossos caminhos quando batemos, né, os portais dos nossos priorados. Então, quando o primeiro diácono, né, garantiu os indícios que tínhamos para buscar as honras de ser um cavaleiro, dizendo que joelhamos no altar sagrado das 7 grandes luzes, que usamos a coroa da juventude, que agora a gente tem a custódia, né, a guarda das 7 joias que a adornam, isso mostrou que nesse caminho de escuridão, de formação que tivemos até buscar os portais do priorado, tivemos luzes para nos guiar. E é realmente essas luzes que têm papel tão importante no início, né, da nossa trajetória ali, até chegar ao momento da acolada da cavalaria, no momento da consagração, né, de receber o benefício de ser um nobre cavaleiro. E aí sempre eu passo essa pergunta: quais foram essas luzes? O que elas significam? Basicamente, essas luzes são totalmente explicadas pela mensagem que o sacristão sempre quis nos passar, do fato de ter se tornado digno de buscar a honra e a dignidade de nossos cavaleiros, quando iniciamos a uma demolei e fizemos nosso caminho, nossos capítulos, como irmãos de digna distinção e de dignas atuações, né, dentro dos preceitos, dentro dos ensinamentos da ordem demolei, né. E aí, nosso título de nobreza, né, pelo fato de sermos nobres cavaleiros, o que nos dá o título de buscar a cola da cavalaria é esse fato, de a gente ter recebido em nossa vida e ter o dever de defender esses títulos de nobreza, que são as 7 virtudes cardeais de um demolei, certo? Nesse sentido, o sacristão, quando nós chegamos, ele nos convida a refletir, né, sobre as verdades, né, que os raios dessas 7 virtudes simbolizam em nossas vidas. Faz a gente pensar que simboliza cada uma dessas virtudes em suas vidas, né?
porque espera-se que essas virtudes nos guiaram, né, como faróis pelo sol brilhante, pelo crepúsculo e também pela escuridão da vida diária, né? Por isso não partimos da escuridão. E aí que o sacristão ainda reforça, né? Essas virtudes são importantes guias e faróis para o caminho de um cavaleiro. Então, cabe denominá-las como 7 grandes luzes. E são as 7 grandes luzes que vão passar a trilhar o caminho do cavaleiro, o caminho da liderança que tanto buscamos. Então, essa é a primeira questão que eu quero fazer com que vocês entendam e pensem sobre a questão da formação, do caminho que um irmão servidor passa ao longo de toda a investidura para a construção daquele nobre cavaleiro e daquela liderança que nós buscamos, né? A liderança consagrada. Então, o sacristão passa que enfrentamos a escuridão em nossas trajetórias, né, como Demolês, porque essas luzes, a gente nunca mais vai enfrentar essa escuridão, porque essas luzes sempre vão nos acompanhar e ser nossos guias. Então, por isso que nós não saímos da escuridão para nos apresentarmos como servidores em busca das honras da cavalaria. Só que, se vocês pararem para refletir, no momento da cerimônia de investidura, somos bombardeados de questionamentos se temos certezas ou não sobre seguir em frente nessa trajetória, sobre o nosso passado, sobre estarmos fiéis ou não às nossas virtudes, aos nossos deveres e aos preceitos que devemos ter, né? Então, ao você estar seguindo essa jornada para se tornar um cavaleiro, a gente foi questionado sobre a questão da nossa fidelidade, a confiança que nos foi repousada, né? Por conta de sermos portadores da coroa de juventude. E aí a gente sempre passa assim, nossa, eu já sou um membro da Ordem de Molay, mas porque somos questionados pelo fato de sermos fiéis ou não, né? A confiança que nos foi repousada ali no capítulo, né? Por que a gente tem essa pergunta, né? Mas a cavalaria vem para buscar uma coisa em vocês. Ser um cavaleiro, ela é uma escolha, né? Não é nada obrigatório para nenhum Demolay. Ser cavaleiro é uma escolha. Como toda escolha, ela demanda uma reflexão sábia, né? Por isso que é sempre importante confirmar, né, se os indivíduos estão ali com a aliança aos preceitos e ideais que todos nós juramos, né, carregar e defender. Porque, como portadores das 7 grandes luzes, a gente tem uma missão, né, que é levar essa luz e fazer brilhar onde habita a escuridão. O próprio sacristão dá o recado, que essas luzes nos guiam além da escuridão. Então, nosso dever é levar essa luz e fazer ela chegar onde a escuridão habita. Iluminar os locais, iluminar as pessoas, e fazer com que possamos começar a fazer a diferença. Certo? E levar a luz. O que isso significa, né, para vocês? O que é levar a luz? Se trata apenas de honrar esses preceitos apenas na questão da vida de vocês, só para vocês mesmos, ou tomar atitudes, né? Então a gente tem que levar essa luz, a gente tem que assumir importantes deveres e tomar importantes decisões, né? É por isso que no segmento da nossa cerimônia de investidura, o próprio ICC e o prior nos instruíram a nossa consagração de cavaleiros, né? Sobre nossos deveres e decisões. E aí eu vou recordar com vocês de novo quais são esses deveres e decisões na vida de um nobre cavaleiro. Que antes de chegarmos a buscar a cola da cavalaria, mais uma vez, o CC e o prior nos fazem perguntas muito importantes sobre deveres e decisões, porque você está fazendo uma escolha, e toda escolha carrega consigo uma responsabilidade. Porque nós não queremos qualquer um dentro da ordem da cavalaria. Essa decisão que você vai tomar é muito importante. E aí que vem essa pergunta, né? Quais são esses deveres e decisões na vida de um nobre cavaleiro? Não é na sua trajetória no priorado, não é na sua trajetória até seus 21 anos na Ordem Molay, não é só na sua vida dentro da Ordem Molay, é na sua vida do nobre cavaleiro. A cavalaria vem muito para preparar aquela liderança para o mundo, né? Esses deveres e decisões, né? O indivíduo tem que tomar, esses fatores que o prior e o ICC relembra aos servidores, é que lembrar, né, que a vida é um constante campo de combate. Na vida, a gente é bombardeado todo momento sobre tomar decisões. Vários momentos a gente se bate com a dúvida. Vários momentos somos testados. E é aí que nós, como aqueles que somos cavaleiros, líderes consagrados, né, devemos usar da verdade, da honestidade e da boa cidadania para nos colocar contra o mal, o engano e o despotismo, né?
Porque aqueles que buscam a cola da cavalaria sempre vão se postar consagrados para defender a verdade, para defender essa honestidade, essa boa cidadania, para colocar contra o mal e, acima de tudo, né, defender o fraco, o desamparado, o oprimido e o que sofre. Nós juramos, nós somos instruídos e nós juramos isso. Eis um dever de uma liderança também, fazer isso. Não se trata, a liderança que a cavalaria vem apresentar não é uma liderança atrelada a cargos, a títulos, mas uma liderança de atitudes. Eu costumo chamar que é aquela liderança que impacta, aquela liderança que envolve, o verdadeiro líder 360 graus. Ele chega e consegue inspirar e agir, fazendo com que transforme o meio e levando, né, novas perspectivas, novas atitudes, né, trazendo a mudança para o melhor por onde ele passa. Esse é são um dos nossos deveres, porque nosso compromisso é servir a humanidade de Deus. Então, meus queridos, recaiu a nós, cavaleiros, né, a oportunidade e o dever de construir essa ponte de lealdade, na qual todas as pessoas precisam cruzar, a fim de levar uma vida de maior harmonia e bondade. E cabe a nós construir essa ponte de lealdade, nos colocarmos contra o erro, né? Buscar, lutar dentro dos nossos esforços, da forma que a gente pode, da melhor maneira possível, né? Fora de uma caridade limitada, como o próprio Prior fala, tentar neutralizar, né? Todo o mal, toda a escuridão e toda a amargura que assola o mundo. E não perpetuá-la, pelo contrário, tentar neutralizar. Porque o mal prospera quando os bons ficam parados, né? Aquela questão do silêncio dos bons ser muito preocupante. Então, nesse momento, o Prior nos dá uma chacoalhada, fala, se você quer estar com nós, entenda que agora você tem um dever de, dentro da sua vida diária, dentro do seu caminho, quando vê o mal, vê a escuridão, vê a amargura, tentar fazer a diferença. É seu dever. Você não vai conseguir mudar o mundo por completo, mas você, em pequenas atitudes, no seu dia a dia, você pode, sim, neutralizar um pouco da amargura e do mal que assola o mundo. E assim, a gente segue, né? Porque fomos convocados pelos comendadores, então, a exercer um tipo de liderança. Porque para cumprir tudo isso, construir essa ponte de lealdade, essa ponte de nobreza, onde todos possam atravessar para viver harmonia e bondade, honrar essas 7 grandes luzes, né? Que carregamos em nossos peitos, como faróis na escuridão, fora de uma caridade limitada, buscar lutar para acabar, né? Tentar neutralizar um pouco da amargura e do mal que assola o mundo, isso exige de uma postura de líder. Existe a questão do compromisso de ser formado um tipo de liderança, que é esse tipo de liderança que a cavalaria vem buscar formar e convocar em vocês. E no dia da cerimônia de investidura, essa semente, né, desse tipo de liderança é plantada. E aí que vem aquela pergunta que eu faço para vocês. Qual é o tipo de líder que a Ordem da Cavalaria busca entregar para o mundo? Você que investiu na Ordem da Cavalaria, você está aí relembrando, né? Ou está me acompanhando até mesmo com o ritual, com a cerimônia de investidura aberta, né? Qual é o tipo de líder que a Ordem da Cavalaria busca entregar para o mundo? E a resposta está na cerimônia de investidura. Que é aquele líder que os comendadores bem instruem, né? Principalmente a questão do comendador escudeiro, né? Mostrar que ser cavaleiro é uma escolha, né? É aquele indivíduo que tem, pela prática e devoção, a causa do bem. É aquele indivíduo que lidera em todos os campos da realização o bem. Né? Só assim consegue-se, então, cumprir as promessas, os deveres, né? De um líder, né? De um cavaleiro, que a ordem da cavalaria busca formar. Por isso que ser cavaleiro, eu ressalto para vocês, é uma escolha para todo demoleiro, e não uma obrigação, um dever de todo demoleiro. Vocês bateram, nós batemos na porta do priorado, buscando as honras da cavalaria. Mas toda escolha tem suas responsabilidades. Por isso que na cerimônia de investidura, nós somos bombardeados de perguntas. Se somos fiéis aos nossos ideais, aos preceitos, se estivermos honrando tudo que a gente teve até aqui, pelo fato de que essa escolha é uma escolha importante, e essa escolha vem consigo com novas responsabilidades, mas também com novos benefícios, claro, né?
E é por isso que o comendador escudeiro ressalta que a gente não deve aceitar nossos priorados aqueles que possuem como meta a mediocridade. A gente sempre busca aqueles que possuam as reais qualidades de um tipo específico de liderança, que é o tipo específico de liderança que a cavalaria quer formar. Não é aquela liderança atrelada unicamente a cargos. Não quer se formar um gestor, quer se formar um verdadeiro líder com atitudes bem definidas, com metas bem definidas, preceitos bem definidos, virtudes que ele deve defender e aí seguir. Então, esse tipo de liderança é aquela liderança que consegue, então, elevar em qualidade o nível de participação em toda a equipe. É o que eu falei para vocês, aquela liderança 360 graus, aquela liderança que impacta, aquela liderança que inspira, não só pelas palavras, mas principalmente por suas atitudes. É aquela liderança que tem aquele firme propósito, né, que declara e exerce aquela determinação incansável para liderar todos aqueles que se apresentam em suas vidas diárias. Aquilo que eu falei para vocês, entrar nos locais, onde quer que vocês estejam, além de priorado, além de capítulo, além de ordem de molei, em suas vidas diárias, ver a questão da real necessidade de sempre lutar para que a causa do bem continue a florescer, continue a prosperar. E onde tem a amargura, onde tem o mal, buscar neutralizar, praticando o bem, através das atitudes. Por isso que eu falei para vocês, minha principal missão aqui é inspirar novas atitudes, que é o que a cerimônia de investidura traz para todos nós. Dessa forma, esse tipo de liderança, né, é muito importante ter essa questão, porque se trata também de uma abdicação. Por mais que tem todos os benefícios de ser um cavaleiro, você tem a abdicação de exercer os preceitos, né, os ideais, né, e o compromisso que você assume. Porque antes de sermos consagrados novos cavaleiros, a gente é avisado, né, pelo próprio ICC, depois que a gente é perguntado por tudo, a gente é instruído de todos os deveres, de todas a importância do que tem que fazer, sobre as reflexões que fazemos com o sacristão, com o prior, com os comendadores e com o ICC, que foi necessário testar nossa preparação mental e a vontade existente em nossos corações para ser um cavaleiro. Para mostrar que essa escolha não se trata de buscar mais um título, mas sim de buscar uma nova missão, uma nova preparação, uma nova concepção de se tornar aquele líder que a ordem da cavalaria busca entregar não só para seu capítulo, não só para seu priorado, mas para o mundo. Aquela liderança que faz a diferença desde a sua casa até seu trabalho, até a sociedade que ele convive, né? E isso fica bem claro quando você fala que no momento que decidimos nos tornar cavaleiros e fomos aceitos nos portais de priorado, né? Nossas responsabilidades com Deus, com o lar e com nossa pátria, elas aumentaram, não permaneceram iguais, pelo contrário, aumentaram, porque sua escolha trouxe consigo novas responsabilidades, né? E dessa forma, como eu falei para vocês, nossas ações, né, vão sempre tentar testar nossa lealdade a esses princípios e ensinamentos de nossa ordem da cavalaria. Dessa forma, eu sempre falo que o tipo de líder que a cavalaria busca formar, ela já vai instruindo, já vai passando, já vai instigando, né, plantando essa semente desde a cerimônia de investidura, desde o início, mostrando que a gente tem um dever de nos desenvolvermos e cumprirmos os deveres da liderança consagrada. Aí que começam, então, as lições da liderança consagrada. Vocês entendem que não se trata apenas de exercer um posto, mas sim uma formação. A liderança consagrada, ela de fato, ela não é eleita, ela não é nomeada. A liderança consagrada, pelo contrário, é uma liderança que é construída. E é uma construção própria, é uma autoconstrução, tendo claramente a noção dos direitos, dos deveres, dos ensinamentos que devemos defender e colocar em prática em nossas vidas, em atitudes. É a liderança consagrada, a liderança que a Ordem da Cavalaria busca transformar, que busca formar. Por quê? Nosso compromisso aqui agora não é mais com uma instituição, mas sim com a humanidade. Porque a gente teve o grande privilégio de servir a humanidade de Deus. O ICC fala que o privilégio de servir a humanidade de Deus nos foi concedido. E agora, a nossa trajetória ao longo de todo o caminho, né, a gente entende que desde servidor ali no capítulo, quando a gente toma a decisão de bater os portais de priorado, né, até chegar a cavaleiro, ela é pautada em um objetivo:
que é este objetivo que vai guiar sua vida, que é liderar e também servir, né? Conduzindo e inspirando outros no oferecimento de um copo de água fresca para um sedento e insano mundo. Conduzir, inspirar, servir e então liderar. E vocês entendam esse passo a passo de formação daquele líder que é considerado o líder consagrado. E dessa forma que eu trago a vocês que ao longo da minha vida, né, como Demolei, como cavaleiro, agora como sênior Demolei, consultor de capítulo, eu cheguei à conclusão daquilo que consegue um pouco passar para vocês o que quer dizer ser um líder consagrado. Eu encontrei isso na oração de São Francisco, né, que diz muito sobre essa formação de um líder consagrado, das atitudes que deve ter, das reflexões que se deve fazer, das abdicações que vocês precisam ter, que nós precisamos ter, e das atitudes que precisamos ter perante a escuridão, perante a tristeza, perante a amargura, né, perante o mal, buscando levar a luz e a fazer brilhar onde habita a escuridão. E por isso que eu convido vocês a refletirem e verem se fez sentido para vocês essas lições de liderança consagrada, que para mim, na oração de São Francisco, entre tantos outros ensinamentos que a gente pode ter aí dos mestres, né, a questão da oração de São Francisco para mim é muito marcante, porque ela traz muito do que um cavaleiro, um líder consagrado deve buscar para a sua vida, né? É uma oração que nos busca mostrar em duas partes a importância de ser um instrumento de paz, de segurança, né? E também o nosso compromisso com o altruísmo, né? É uma questão de mostrar na primeira parte da oração a questão de ser um desejo de ser um canal de paz e bondade, né? Enquanto essa questão da segunda parte traz algo que na cerimônia de investidura é muito cobrado de todos nós, e nós juramos isso, né? Nosso compromisso com a transformação pessoal, né? A gente buscar qualidades como o perdão, o amor, a compaixão, a servidão. Mostrando, mais uma vez, que a formação de um líder, de uma liderança consagrada, passa por essa autoconstrução. Você se torna o líder consagrado que você quer ser. A cerimônia de investidura te mostra o caminho, a trajetória que você tem que seguir. Mas ser o cavaleiro que a Ordem da Cavalaria busca formar, que a Ordem Demolei, né, aquele líder que a Ordem Demolei busca entregar para o mundo, depende exclusivamente agora de você. Você tomou essa decisão. E aí, essa questão de oração, falar que pedirmos de ser um instrumento da paz de nosso Deus, né? Mostra o desejo que cada pessoa seja esse canal de paz e bondade para buscar contribuir para a construção de um mundo mais harmonioso. Aí vem aquela questão, a construção daquela ponte de lealdade para que as pessoas possam atravessar. Que lá no início, né, o ICC fala para nós. Então, isso traduz bem, né, esse ensinamento, né? A questão de onde houver ódio, levar o amor, onde houver ofensa, levar o perdão, onde houver discórdia, levar a união. Mostra muito na prática, na questão de transformar situações de conflito, transformar a negatividade em oportunidade de amor, de compreensão, de evolução. Aquilo que o prior nos traz, né? Que fora de uma caridade limitada, nós busquemos, né, como líderes, tentar neutralizar toda a amargura e todo o mal que assola o mundo, né? Essa segunda parte traz aquele compromisso com o altruísmo que é muito importante, né? Que a gente pede para o mestre para a gente procurar consolar mais que ser consolado. É aquela questão de nos postarmos consagrados na defesa do fraco, do desamparado, do oprimido e do que sofre. A questão de compreender mais do que ser compreendido, né? A questão de amar e ser amado, mostrando que aquela questão de que temos que fazer também para receber. Mostra o nosso compromisso, né, com o altruísmo, né? A gente tem que buscar oferecer conforto, empatia e amor sem esperar retorno, mas oferecer isso com um compromisso, né? Com o próprio coração, tendo ciência dos nossos deveres, das nossas questões, que ao dar a gente também consegue receber muito. É por isso que eu falo, as lições de liderança consagrada traz muito que, por mais que tenhamos várias obrigações, né? Várias missões importantes, a gente também recebe muito benefício. E quando se faz o bem, recebe o bem. E esse bem é o fato de colaborar para a construção de um mundo melhor, colaborar para a nossa construção como pessoas melhores, e então fazer com que conseguimos impactar
em cada esfera de nossa vida, as pessoas, liderando, impactando, fazendo com que esses ensinamentos sejam levados para frente, não só em palavras, mas, acima de tudo, em atitudes. Então, convido você a ler comigo a oração de São Francisco agora, para a gente poder encerrar esse episódio, tentar traduzir um pouco para vocês das lições de liderança consagrada, que essa oração tão bem ilustra um pouco do que Ted Land tentou nos mostrar na cerimônia de investidura. E diz: Senhor, a oração então vai dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Essa parte final é muito importante. É morrendo que se vive para a vida eterna. Se morrer não é o fato da finitude da vida, mas a questão da transformação. Quantas vezes, quando a gente buscou mudar, morreram partes de nós para poder nascer melhores coisas. E a questão da própria cerimônia de investidura traz. Que agora, para a construção de um líder consagrado, algumas coisas talvez você vai ter que mudar. Algumas partes suas vão ter que morrer. Para nascer, então, novas sementes que ali estão sendo plantadas. Para mim, essas são as lições da liderança consagrada. Que vocês possam liderar, servir, conduzir, inspirar os outros, né? Nessa missão de todos nós levarmos um copo de água fresca para este sedento e insano mundo. E por isso, nobres cavaleiros, aqui eu encerro, podemos seguir em frente. Então, nobres cavaleiros, avante. Vamos aí, cavaleiros pela Bahia, cavaleiros pelo Brasil, cavaleiros, né, pela transformação. Esse é nosso compromisso diário. E não é a transformação, macro transformação. Entenda que vocês podem começar a transformação dentro de si mesmo e levar para o mundo. Então, aqui fica meu agradecimento a o Isney e todo o gabinete estadual, ao grande conselho também, e à coordenação de cavalaria. E aos próximos episódios, convido aí todos que estão aqui acompanhando o Cavaleiros pela Bahia, ficar ligado nos próximos módulos, que tem mais novidades por aí para vocês, e muito conteúdo. Obrigado. Rafa, gratidão demais, irmão. Demais, 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 por você ter topado esse episódio. E vou além. Acho que daqui em diante, assim, todo nobre cavaleiro que eu venho investido na cavalaria, sua investidura foi hoje. Amanhã você tem que assistir isso aqui, ó. Acho que esse aqui foi um manual, assim, do grau de nobre cavaleiro, porque às vezes o membro, para você que investiu recentemente, agora que está nos assistindo, às vezes você investe acreditando que seja uma cerimônia, no estilo da cerimônia de iniciação ao grau Demolay, e se depara com outra coisa, mas a gente percebe, então, que essa simplicidade da cavalaria, que, na verdade, o grande glamour dela, as grandes coisas delas estão ali nos pequenos detalhes, né? Nos pequenos gestos que nos transformam em grandes líderes, grandes valores. Eu tenho mais coisas para falar aqui para frente, mas aos irmãos, aos presentes aqui que desejarem fazer uso da palavra, alguma contribuição, a palavra está aberta à disposição. Para alguns que chegaram depois, essa parte não ficou gravada. Mas eu estava dizendo que esse link especificamente, eu fiz algo que eu não fiz nos outros episódios e não vou fazer nos próximos também, acredito. Que foi enviar esse link para pessoas específicas que estão nesse momento de decisão da vida, né? Então, nesse momento de poder aceitar um novo desafio no capítulo, então, nesse momento de encarar uma missão numa região, de um estado, e esse link foi enviado para você, então, se você recebeu esse link enviado por mim, enviei para muitos, alguns, a maioria, graças a Deus, conseguiu estar aqui presente, outros não,
Mas se você recebeu esse link, saiba que eu acredito muito em você, nessa perspectiva que a gente tem de poder aprender sobre as lições de liderança consagrada. E tudo que eu falo para as pessoas, para os mestres conselheiros, para os membros, para os demolês, para todo mundo, tudo que vocês me vêm falando, eu digo que é de uma escola, que eu sou iniciado, obviamente, assim como vocês na Ordem Demolei, investido na cavalaria, mas há uma escola de Ordem Demolei e de Ordem da Cavalaria. E essa escola tem Rafael Pessoa como um dos grandes professores. Tudo que eu digo para vocês, tudo que eu falo, que vocês já me veem falando abertamente, é o que Rafa falou aqui durante esse momento. Então, se vocês acham, pô, massa isso que você falou, a fonte do saber disso que eu já ouvi, está aqui, tá certo? Então, agora a gente abre esse momento para os irmãos, para os cavaleiros que desejam fazer o uso da palavra. E aí, Bernardo, você achou o que desse momento aí? Você que já investiu e agora vai assumir como ICC do Prorado da Nona? Irmão, eu acredito que Rafael, apesar de ter chegado depois, Rafael conseguiu contribuir para eu olhar para uma nova perspectiva. Eu estava até aberto aqui o ritual e ele citou a cerimônia de investidura e eu consegui até perceber algumas falas do Ilustre Comendador Cavaleiro e do Comendador Escudeiro de outra forma. Ele conseguiu aprofundar algo que talvez tenha passado até despercebido quando eu investi. Como você falou, eu tenho pouco tempo como investido na Ordem da Cavalaria, mas como eu vou pegar o cargo de Ilustre Comendador Cavaleiro agora, com a palestra de Rafael e com outras palestras que eu já venho escutando com Cavaleiros da Bahia, Cavaleiros pela Bahia, eu já consigo observar a própria ordem de outra forma. Então foi um aprendizado assim magnífico. Eu agradeço, Rafael, pela palestra. E admiro muito, meu irmão. Massa demais, meu irmão. Kaique, já está por aí? A palavra ao nosso irmão Kaique, nosso secretário estadual da Cavalaria. Boa noite, meus irmãos. Queria agradecer a presença de todos, especialmente aqui nosso querido Rafa. Muito obrigado por se fazer presente hoje, meu irmão, e abrilhantar esse nosso projeto, que é o Cavaleiros pela Bahia. A gente entende que sua rotina não é nem um pouco folgada, que tem muito trabalho aí, mas a gente agradece demais por você ter decidido esse tempo aqui em prol do nosso estado, em prol da Ordem Demolei. Então, só agradecimentos, gratidão a todos os irmãos que se fizeram presente aqui hoje e aos que irão assistir futuramente. Falando um pouco mais abertamente sobre a palestra, foi tudo magnífico, né? Muita coisa que eu ouvi hoje Rafa falando, em outras oportunidades eu também ouvi ele falando enquanto ainda trabalhava como ativo. Inclusive tive o prazer de prestigiar em alguns momentos o trabalho de Rafa como ativo, que foi um trabalho gigantesco, principalmente à frente do gabinete estadual, e ver hoje ele se fazendo presente nessa palestra, abrilhantando tantos cavaleiros que precisam dessa luz dentro da Ordem da Cavalaria, é realmente algo muito prazeroso. Puxando um pouco da fala de Bernardo, eu me encontro muito no mesmo lugar que ele está, né? Eu sou eu tenho um pouco mais de tempo enquanto investido, mas também estou assumindo a responsabilidade de me tornar ICC do meu priorado. E apesar da minha rotina que está sendo muito apertada aqui na faculdade, eu não pude perder essa palestra de Rafa, porque é algo que de fato me inspirou para seguir uma gestão, para seguir um ano à frente do priorado e à frente da Ordem da Cavalaria como um todo. Então, novamente, gratidão, Rafa, pela sua presença. Muito bom ver você aqui, mesmo que remotamente. Satisfação imensa mesmo. E eu espero que todos tenham se abrilhantado, que tenham mudado sua perspectiva em relação à Ordem da Cavalaria, que tenham entendido que a Ordem da Cavalaria ela serve para trabalhar a liderança e, acima de tudo, a liderança consagrada. Então, muito obrigado novamente a todos e uma boa noite. Espero que o nosso onipotente Pai Celestial ilumine cada vez a vida de todos vocês. Tamo junto. Perfeito demais, meu irmão. Esse é um daqueles episódios que eu acredito que, muito sinceramente, eu vou estar assistindo no futuro. Não sei daqui a quantos anos, mas essa mensagem aqui, talvez, para essa pessoa que eu estou olhando, talvez seja para mim mesmo, no futuro, quando assistir esse episódio gravado. E para você, que eu encaminhei esse link, você que acompanha até o final também,
você que investiu na cavalaria. Vocês receberam aqui uma verdadeira aula da cerimônia de investidura e de como ela é idealizada na sua principal lição. E para os irmãos que eu enviei o link, né, eu pedi que anotassem, porque é uma aula mesmo. Inclusive, eu anotei aqui 3 folhas, porque, embora eu já tenha ouvido isso antes, esse processo de aprendizado é muito importante, ele precisa ser sempre continuado, continuado, continuado e feito. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente precisa fazer de novo lá na frente, de novo lá na frente, de novo lá na frente. E se pedissem, Rafa, para eu apresentar um item, isso eu não fiz em nenhum outro episódio. Então, quem assistiu o finalzinho do módulo vai ver isso aqui agora. Se pedissem para eu apresentar algum item sobre minha trajetória relacionada à Ordem da Cavalaria, eu iria apresentar esse daqui, ó, que é uma foto minha com Rafael no comboio de Feira de Santana, exatamente um dia antes da minha investidura do grau de nobre cavaleiro. Para quem não sabe, eu investi no dia 15 de maio, essa foto foi do dia 14 de maio, que no comboio de feira teve a investidura estadual. Foi onde eu investi, eu lembro da minha investidura assim perfeitamente, eu feito pelo Priorato Estadual. E parece que cada fala assim era uma machadada assim na cabeça que eu falava, caramba, fruto graças ao que Rafa já conversava comigo. Eu sempre tive bastante contato com o Rafa, então tudo isso que Rafa disse para vocês é o que eu tenho ouvido ao longo dos últimos tempos. E eu queria agradecer demais, Rafa, por você ter topado essa missão, esse nosso convite, de poder cumprir exatamente o que você disse também, que é buscar acender essa luz, inspirar outras pessoas, outros cavaleiros, para que esses outros cavaleiros inspirem outras pessoas e assim a gente possa sempre seguir com esse ritmo, né, com essa forma de fazer cavalaria. Então, se eu fosse apresentar um item que tem uma história voltada à cavalaria, eu apresentaria essa foto aqui da gente. Então, esse foi um episódio muito bom. Ele foi um episódio mais curto, então o pessoal vai assistir, eu tenho certeza, no futuro, principalmente depois de se investir, e aí tenho certeza, vai sair ainda mais apaixonado pela cavalaria. Rafa, para a gente finalizar então, meu irmão, suas considerações finais aí desse grande episódio de hoje. A palavra está contigo novamente. Eu muito obrigado aí a todos pelas contribuições, todo mundo pela presença. Espero que essa apresentação de hoje, esse nosso bate-papo de hoje, tenha trazido algum impacto para vocês e que, mais uma vez, eu tenha cumprido a principal missão, que é inspirar novas atitudes. E vocês não vão dizer isso para mim, vocês vão dizer isso para o mundo, né? Então, que vocês possam levar as lições da liderança consagrada ao longo da vida de vocês, nas atitudes que vocês vão tomar, nas escolhas que vocês vão fazer, né? Obrigado a todos aí pelo carinho, pela presença, e pô, essa foto aí são grandes memórias que eu tenho aí, né? Foi exatamente um dia antes de encerrar minha gestão como assessor estadual, né? O Idney, para quem não sabe, ele foi meu braço direito na gestão todinha, né? E muito aí desse mestre conselheiro estadual que vocês estão tendo hoje, nesse gabinete estadual que vocês estão vendo aí com o Idney e Edmilson, eles já mostraram anteriormente, né, a vontade que eles tinham para trabalhar e o potencial que eles tinham. Eu enxergava ali grandes pessoas, assim como o Kaique, grande parte dessa equipe aí que eu admiro tanto e que está fazendo um grande trabalho aí ao lado do grande conselho. Então, gratidão e, mais uma vez, que essa aula de hoje, esse bate-papo de hoje, né, sirva como mais uma chamazinha para fortalecer aí as 7 grandes luzes de vocês e que vocês levem para frente para inspirar novas pessoas, né? Então, obrigado a todos pela presença, pelo carinho, né? O William, sempre que precisar, Kaique, gabinete estadual, né? Estou à disposição de vocês, né? A gente se vê aí pelos caminhos da Bahia, todos nós aí, e tamo junto aí. Quem quiser bater um papo depois, precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Tamo junto. Gratidão demais, Rafa. Deus abençoe demais a causa, Deus abençoe você, que a gente possa seguir aí nesse propósito verdadeiro nosso, né? Meus irmãos, gratidão pela presença, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a Demolei Bahia, que Deus abençoe a Ordem da Cavalaria.